Fala, seus mogagramados, não vou negar, eu me divirto bastante com a existência do gado bolsonarista. Cada vez menos numerosa e barulhenta, essa gentalha ainda insiste em estar cronicamente online para passar vexames que só um burro com muita convicção é capaz de passar. E isso vem nos proporcionando, pelo menos desde 2016, momentos deliciosos e inesquecíveis, como uma roda de oração para pneus, tentativa de contato com alienígenas através dos celulares, celebração de um estado de sítio que nunca aconteceu, empresária falindo por não aceitar clientes petistas, ou tiozão lambendo o cano de uma arma enquanto geme o nome do mito. A lista é extensa, e eu poderia passar tranquilamente umas 24 horas só elencando esses momentos memoráveis, mas vou me concentrar na mais recente vergonha dessa turma, que é o ataque de pelanca que aconteceu todas as vezes em que o cinema brasileiro foi premiado internacionalmente. Claro que, quando falamos de cinema nacional que chega a conquistar estatuetas no circuito estrangeiro, não estamos nos referindo a qualquer obra que possa, eventualmente, ter um ator ou diretor ligado ao excrementíssimo. Via de regra, estamos nos referindo a alguma produção encabeçada por gente como Wagner Moura, Kleber Mendonça Filho, Selton Mello, Fernanda Torres, Walter Salles, todos eles sem nenhum vínculo com o Jair. Até porque, para ser bolsonarista, precisa ser burro, amargurado e sem nenhum talento, o que não combina com os citados, e tem muito mais a ver com a gloriosa turma de artistas que apoia o Bolsonaro, como Mário Frias, Mário Gomes, Paulo Cintura, André Bancoff, Dedé Santana, Zezé de Camargo, Chitão e Gustavo Lima. Na noite de ontem, 11 de janeiro, o filme O Agente Secreto e o ator Wagner Moura venceram o Globo de Ouro de melhor filme em língua não inglesa e melhor ator em filme de drama, respectivamente. A conquista consolida ainda mais Wagner como o ator brasileiro mais bem-sucedido internacionalmente na história e reforça o nome de Kleber Mendonça Filho como um dos mais importantes diretores brasileiros dessa geração, com uma filmografia que ainda inclui Aquários, Bacurau, O Som ao Redor e Retratos Fantasmas. Essas conquistas, por si só, deveriam encher qualquer brasileiro de orgulho. Afinal, ampliar o nosso soft power na cultura pop, seja por meio do cinema ou da música, é um acontecimento importante para um país com grande potencial de conquistar outros mercados, mas que, infelizmente, nunca teve o espaço merecido, seja pela questão idiomática ou a falta de uma política pública séria e robusta para que a gente faça melhor do que a Coreia do Sul realizou com o K-pop, dorama e o próprio cinema. Mas não é bem assim que funciona. Afinal, na cabeça binária de certas pessoas, não se deve celebrar tal vitória porque Wagner e Kleber são comunistas e mamadores das tetas da Lei Rouanet. From 2018 to 2022, we had a far-right wing president in Brazil / fascist that about 10 years ago, Brazil took a very sharp turn to the right, and that time is now gone. The former president is now in jail. He was epically irresponsible in terms of not leading the country. Sim, sempre o mesmíssimo argumento furado e repetido exaustivamente para desmerecer artistas que são vistos como inimigos por não acharem interessante apoiar um deputado vagabundo e analfabeto filhote da ditadura. Nas redes sociais, a choradeira começou logo depois que as vitórias foram anunciadas e foi amplificada ainda mais após o telefonema que o presidente Lula deu para parabenizar Wagner Moura. Pode ter certeza que você é um orgulho desse país, cara. Desde o seu primeiro governo, sempre, né, o cinema teve um espaço. Eu me lembro que você fazia umas sessões de cinema, governo que gosta de cultura, presidente. E isso é uma diferença muito grande para qualquer país que se quer desenvolver. A gente tem que criar núcleos de cultura em cada município para transformar uma coisa muito forte.
sabe? E a gente passar a criar instrumentos da sociedade, fiscalizar as coisas, a execução dos recursos, sabe? Porque assim a gente vai conseguir colocar a cultura como uma coisa perene nesse país. Os ignorantes, que nem fazem ideia de como funciona a Lei Rouanet e desprezam que ela não pode ser usada em longas metragens, passaram a atacar a vitória de Wagner e Kleber e acusá-los de só conseguirem tal feito por abusarem da Rouanet, que eles sempre vão escrever de uma forma inovadora, mas nunca da maneira correta. São os mesmos cretinos que, quando surgem denúncias de pequenas prefeituras que ainda nem oferecem cobertura total de saneamento básico para os munícipes, contratando sertanejos por cachês milionários, saem em defesa cega do agro. E convenhamos, para a imagem do Brasil, é muito mais importante ter o agente secreto cotado para vencer o Oscar do que Gustavo Lima cantando letras sobre ser um corninho alcoólatra em Inhecolândia, no Mato Grosso do Sul. Outro fator que faz essa turma espumar pelos cantos da boca é que muitos dos filmes brasileiros que tiveram projeção internacional discutem questões sociais importantes e não deixam o nosso povo e o mundo esquecerem o quanto a ditadura foi violenta e determinante para que esse país vivesse mais de 2 décadas num regime sombrio. A ditadura ainda é uma ferida aberta na nossa vida. Eu acho que a gente deve continuar fazendo filmes sobre a ditadura, porque, como vocês mesmos falaram, cada um vai ser diferente do outro. É importante a arte, o cinema, a cultura. Eles têm várias funções, né? Não dá nem para dizer qual é a principal. Talvez a principal seja educar o seu espírito. A outra coisa que é o efeito colateral é preservação de memória. A gente tem essa função, o que a gente faz. E assim como a universidade tem, mas o cinema faz isso ser popular. Isso porque a direita nem considera que tenha sido uma ditadura. Teria sido apenas um contragolpe à ameaça comunista do período e só teria vitimado aqueles que mereceram. Quem nunca ouviu esse discurso deve morar fora do Brasil há muito tempo. Como são incapazes de provar tamanha falácia e os filmes importantes sobre o tema não trazem essa abordagem fantasiosa, esses lambibotas de milicos ficam ainda mais ressentidos e rancorosos. Ainda Estou Aqui mostra que até mesmo uma figura inofensiva mais contrária ao regime poderia simplesmente ser sumido da noite para o dia, como aconteceu com Rubens Paiva, pai do escritor e jornalista Marcelo Rubens Paiva. O agente secreto, por sua vez, aposta numa narrativa que explora temas como repressão política, vigilância estatal, manipulação da verdade e resistência durante a ditadura militar. Marighella, outro filme em destaque nos últimos anos e dirigido por Wagner Moura, aborda a história do famoso guerrilheiro que lutou contra a ditadura. Sem uma crítica consistente para fazer sobre esse último filme citado, que inclusive foi meio censurado pela Ancine do Bolsonaro, que demorou a dar autorização para o lançamento, muitos bolsonaristas apontaram que era um exagero colocar Seu Jorge para interpretar Marighella, que tinha a pele bem mais clara que a do ator e cantor. Agora pronto, o bolsonarista é preocupado com questões de representatividade. Quando Elizabeth Taylor interpretou Cleópatra ou John Wayne fez Gengis Khan, tava tudo certo, né? O ponto é que bolsonaristas não precisam ficar assim tão desesperados por notarem que são uns fracassados e terem que fingir que enxergam alguma qualidade nos trabalhos do Paulo Cintura ou do Mário Gomes. Porque em breve eles também poderão celebrar uma vitória. Quando entrar no circuito comercial, o filme Dark Horse certamente será laureado com o Framboesa de Ouro. E do jeito que o Mário Frias é burro, é capaz ele ostentar essa vitória em público, como se realmente fosse um reconhecimento da qualidade dessa bomba protagonizada pelo Jim Caviezel. Eu torço muito para que o lançamento não seja abortado, sério. Vai ser muito engraçado ver vídeos de shoppings lotados
lotados de grupos de doidinhos de bairro dizendo que viram o melhor filme da história do cinema, muito superior a Lawrence da Arábia e Um Sonho de Liberdade, enquanto o Mário Frias acusa a imprensa comunista globalista de não fazer críticas justas sobre sua obra-prima. Eu conto os minutos para esse dia, viu? E é isso aí, galera. Para quem gosta do nosso canal, nós temos nosso apoio, seja membro, Pix e Conta Jurídica, caso vocês queiram e possam fazer uma colaboração para que a gente continue por aqui produzindo conteúdo para vocês, sem precisar da Lei Rouanet. E para todos aqueles que saem para criticar o cinema brasileiro, Wagner Moura e o Kleber Mendonça Filho, sempre que os nossos filmes ganham prêmios no exterior, só temos uma coisa para te dizer: não passaram.